Irmãos, nesses domingos de outubro, domingo passado, que nós tivemos aí o nosso tempo com a ceia do Senhor, nós começamos aqui um novo tempo de olhar para um novo assunto, nesses domingos que se seguem, e nesses domingos nós vamos pensar e falar um pouco sobre o orgulho, como você pode ver aí na tela. Por que alguns domingos? Por que uma série para falar sobre o orgulho, esse pecado, esse algo tão ruim que assola a nossa caminhada? Por que a gente separar mais de um domingo, alguns domingos, dentro dessa proposta? Eu diria a você porque o orgulho é praticamente o que a gente poderia entender como o nosso maior problema dentro da nossa existência humana. Desde o princípio, desde Gênesis, a gente vai ver que o orgulho, ele é o grande empecilho, ele que criou toda essa situação de distanciamento, separação de Deus, e que não foi algo apenas que aconteceu localizadamente lá atrás, mas se trata de algo que de fato tem que ter a nossa atenção, precisa da nossa dedicação e olhar, porque é algo que impacta sim, hoje, nossas vidas, impacta tanto. Para seguir nesse tempo, nessa noite aqui, eu perguntaria para você, você se acha orgulhoso? Você se vê como uma pessoa que tem a lidar com o orgulho? Você se vê como uma pessoa orgulhosa? Uma pergunta retórica aqui, claro. Fazendo essa pergunta, talvez muitos aqui, boa parte possivelmente, talvez respondam assim, não pastor, isso para mim é algo resolvido, não tenho problemas com o orgulho, não é? Porque por tendência da nossa própria natureza humana e orgulhosa, a gente meio que lida assim, eu não sou, não diz respeito a mim. Talvez a gente tenha assim muito mais facilidade em perceber o orgulho na vida de uma outra pessoa e não na nossa, e por isso talvez a nossa resposta fosse uma resposta que nos eximisse de estarmos inclusos nessa situação, não é? Mas isso também é algo do qual mostra exatamente o orgulho como nossa maior dificuldade nessa nossa trajetória de vida, e nós precisamos pensar nesse assunto, nesse tema chamado orgulho. Nós somos chamados a viver uma vida santa para Deus, e para viver uma vida santa para Deus, nós precisamos mortificar as obras da carne, mas mortificar as obras da carne tem a ver exatamente com o vencer do orgulho, de uma natureza que nós herdamos de Adão, que quer sair para fora, que quer protagonizar, e daí o orgulho. O orgulho simplesmente se torna essa situação caótica da qual nós precisamos enfrentar. E a importância de olhar para um tema como esse, irmãos, naturalmente é uma abordagem, não é algo do qual nós vamos esgotar aqui em alguns poucos domingos, mas é justamente de pensar que, afinal de contas, toda a doença que se tem, nós pensamos que o ideal, o bom procedimento é que a gente busque a cura dessa doença, não é verdade? Ninguém, por pura consciência, vai olhar para uma doença e pensar assim, eu vou ficar com essa doença, eu vou abraçá-la. Muito pelo contrário, o sucesso do ser saudável, do alcançar a restauração, se dá exatamente quando nós reconhecemos que temos um problema, que temos uma doença e buscamos tratar esse problema, buscamos tratar, nos submeter ao tratamento que precisamos, diz respeito a qualquer doença que a gente possa enfrentar. Mas o que acontece quando a gente está doente, mas não se observa e se percebe como doentes? E aqui vale um alerta especial, né? Isso é muito próprio do universo masculino. Às vezes a gente fica protelando a busca de cuidados, achando que a gente, de uma certa forma, a gente não está mal e a gente vai ficar bem, não é? Mas o que acontece quando nós estamos de alguma forma doentes e não procuramos, não reconhecemos a doença, não nos tratamos? O que vai acontecer é uma proliferação, é uma amplificação do estado de doença do qual nós estamos enfrentando. Então, eu abro essa fala aqui para te chamar a seguinte atenção. Você já pensou se de alguma forma Deus está escaneando a sua vida, está olhando para você, está percebendo as nuances de orgulho que existem na sua vida, mas em meio aos problemas que Ele enxerga que estão e que acontecem na sua vida, Ele enxerga que apesar de tudo você não se vê como doente, que você não se vê como orgulhoso,
que você não se vê como alguém que precisa superar esse problema e esse assunto na sua vida? Como que fica essa história, não é? E isso é muito importante, irmãos, porque nós humanamente somos muito hábeis em, muitas vezes, camuflar, esconder nossos problemas e nossas dificuldades. Muitas vezes fazemos isso por situações de fuga, fingimos que os problemas não existem, fingimos que não temos os defeitos que temos e que precisam ser tratados conforme o que a Bíblia nos convoca. E tantas vezes nós buscamos esse caminho de se esconder e nesse intermeio Deus nos enxerga, Deus sabe que nós temos coisas a resolver sim, mas tantas vezes o que Ele observa é que a gente fica empurrando, como nós dizemos aí no dito popular, coisas para debaixo do tapete e seguimos o caos que é o caos de desagradar a Deus com esse tipo de atitude. E aí tudo não evolui no sentido de sermos curados como precisamos, mas então essa história é a história de alguém que abraça um erro, um problema e continua tal como está. Então a importância de olhar e pensar sobre o orgulho tem a ver comigo e com você. E a primeira convocação que eu quero chamar a atenção aqui para essa noite, irmãos, é dizer assim: olha, se você está nessa existência, se você ainda está nesse chassi humano, físico, que nós herdamos dessa natureza humana, nós precisamos entender que nós temos sim esse problema do orgulho a enfrentar. E a melhor forma de lidar com isso é igual como muitos lidam com a saúde. A gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo: olha, eu tenho ali um problema de pressão, mas minha pressão é controlada, não é verdade? Alguns dizem: olha, eu tenho uma diabetes, mas é uma diabetes controlada, no sentido de dizer: olha, ela existe, ela está aqui, mas ela está sob controle. Então a minha fala inicial aqui nessa noite é dizer assim: nós precisamos reconhecer que nós temos esse problema do orgulho a enfrentar. E ele deve ser controlado. E o controlado aqui não tem a ver com alguma medida de orgulho a ser tolerável na nossa vida, na nossa caminhada. Mas deve ser enxergado da seguinte forma: eu reconheço que essa natureza, por condição própria, original dela, desde o pecado, ela é orgulhosa e eu vou lutar contra o orgulho que quer se manifestar aqui. Porque se eu quero viver uma vida de santificação na presença de Deus, se eu quero viver a vida para a glória de Deus, da qual eu sou chamado a viver, se eu quero mostrar a imagem de Deus na minha vida, eu tenho que abrir mão da minha imagem, portanto eu tenho que abrir mão do meu orgulho, é simples assim. Nós precisamos nos reconhecer como pessoas que têm o orgulho a encarar nas suas próprias vidas, a ser superado, e não é algo assim, superei e ficou para trás. Não, você precisa ficar em estado de alerta com a sua natureza. Você precisa ficar atento em pensar que você deve viver uma primazia para a nova criatura que você é em Cristo e abandonar todos os atos do passado, sim, abandonar todo o reflexo que o orgulho queira te resgatar na sua própria vida e caminhada. Primeira constatação: saiba que você é alguém que tem a se tratar sobre orgulho. Não ignore isso, não deixe isso para lá, não finja que não é com você, porque tem a ver conosco sim. Talvez quando o Senhor nos chamar para a glória, nós estaremos numa nova realidade, o orgulho terá ficado para trás, e amém por isso, diante dessa realidade. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus, e uma vida para a glória de Deus vai lutar o tempo todo contra o orgulho. É bem assim que nós precisamos entender. A segunda convocação que eu tenho a provocar aqui é sobre entender que quando falamos de orgulho, existem diferentes formas de manifestação do orgulho, irmãos. Por isso que é mais fácil, às vezes, a gente entender, ou enxergar, ou diagnosticar o orgulho do outro e não se perceber no problema. E a gente vai passar em observar isso também. Porque muitas vezes, o problema nosso de ser tratado em algo que precisa ser encarado na nossa vida é que a gente não percebe o tipo de orgulho que está acontecendo ali nas nossas vidas. Existem diversos nomes os quais nós podemos atribuir ao orgulho. Nós podemos chamá-lo de orgulho pura e simplesmente, podemos chamar de prepotência, podemos chamar de arrogância, podemos chamar de soberba, podemos chamar de altivez, aquela pessoa que tem o espírito altivo, aquela pessoa que, segundo o dito popular, nós chamamos anda com o nariz empinado. Podemos chamar de vaidade,
podemos chamar de egocentrismo, tem vários os tipos de coisas, de formas de chamar orgulho, mas nós vamos tentar nesses domingos passar por experiências, por textos da Bíblia que mostram e falam sobre orgulho, para que a gente tenha condições de encará-lo olhando a respeito da nossa própria vida. Mas nós precisamos entender, dentro dessas convocações, que temos que encarar o orgulho. Antes de ler a palavra aqui, eu quero listar aqui alguns indicativos de orgulho que talvez nos ajudem a nos perceber. E o objetivo aqui não é causar em você uma vergonha para os outros, mas é levar você à reflexão do que isso tem e pode ter a ver com a sua própria vida. Sim, pense sobre isso, pense sobre o orgulho presente na sua vida. Orgulho, irmãos, tem a ver com sentimento de superioridade. Tem a ver com quando você se enxerga melhor do que os outros. Tem a ver com quando você se acha numa situação diferenciada, acima para além dos outros. Contrapondo a Bíblia fala que nós devemos enxergar, temos uns aos outros por superiores a nós mesmos, não é? É a atitude de Cristo Jesus. Filipenses 2 vai dizer sobre isso. Mas orgulho tem a ver com esse sentimento de superioridade. Orgulho tem a ver com a busca de afirmação. Sabe aquela pessoa que gosta muito de falar de si mesma? Ela gosta de falar de si mesma porque ela quer se sentir importante, ela quer se sentir relevante, ela quer discursar sobre quem ela é, sobre o que ela faz, sobre o que ela traz, sobre o que ela viveu, sobre o que ela produziu, porque ela não pode passar desapercebido na história, ela precisa brilhar. Aquele dito popular, né? Mamãe passou mel em mim, né? Eu tenho que ter um brilho, eu tenho que estar para além dos demais, eu preciso me afirmar diante dos comuns, eu preciso ser alguém de destaque aqui. Um outro indicativo de orgulho é se ofender com facilidade. Meu irmão, se você se ofende muito facilmente, pode pensar que isso tem a ver com orgulho, sim. Porque o se ofender com muita facilidade tem a ver com um ego muito forte, uma luta por defender o seu ego. E quando você brilha demais, Jesus não brilha em você, é simples assim. Então você precisa entender que se você é uma pessoa que se ofende demais, se você é uma pessoa que está ali, qualquer breve, pequena situação está te ofendendo, está te levando a uma indisposição, está te levando a um mal-estar, está te levando a sentimentos ruins, pode perceber que o orgulho está presente, fazendo parte dessa situação. Intolerância e impaciência revelam muitas vezes a presença de orgulho, sim, porque é claro, é fato que alguns são mais pacientes que outros, ok? Mas muitas vezes o que decorre na intolerância, a intolerância ela é errada, mas na impaciência não é o fato de você não ser tão paciente, mas que de alguma forma tem a ver com o seu ego, você se vê como centro da situação e você não tolera o outro, você não concede paciência ao outro, porque você é mais importante que ele, porque se fosse com você, você gostaria de ser servido de toda a paciência do mundo, não é verdade? Guardar rancor também tem a ver com orgulho, irmãos. Guardar rancor tem a ver com orgulho. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que muda de trabalho, tem gente que muda de emprego, tem gente que muda de casa, tem gente que muda de situações inúmeras na vida e vai mudando em tantas coisas na vida, mas agarra um rancor e não larga daquilo. Ela está levando, ela muda de situações, ela muda de contexto, ela muda de igreja, ela vai para um novo momento de vida, ela ultrapassa uma fase e outra, mas algum pacote, alguma mala ali pesada de rancor, essa pessoa insiste em levar. Tem a ver com orgulho. E às vezes eu fico pensando nisso, eu fico pensando assim, qual que é o objetivo? O objetivo é levar ao céu e apresentar Jesus? Jesus que perdoou todas as nossas ofensas, está se querendo o que? Levando tanto rancor na mala? Para apresentar para Deus, o Deus Santo, o Deus perdoador em Cristo Jesus? Guardar rancor, esse apego ao rancor, para dizer o quê? Que o seu ego não merecia ser ferido daquela forma, então vale todo o rancor. Falta de perdão, né? Pessoa que diz assim, pastor, eu não consigo perdoar. Hoje cedo na IBD nós comentamos lá na classe de jovens, né? A gente olha para Pedro e a gente se admira com Pedro, porque Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? É 7? E vem cá, irmão, 7 vezes
perdoar 7 vezes é bastante perdão, não é verdade? A gente olha e pensa assim, uma pessoa que conseguiu perdoar 7 vezes, meu amigo, é muito perdão. Mas aí Jesus responde assim, não é só 7, é 70 vezes 7. Mas tem pessoas que não conseguem perdoar uma única vez. E percebe aqui que não tem a ver com o tamanho do delito, com o tamanho do pecado, com o tamanho da falha. Tem a ver com perdoar porque você foi perdoado. Como você não consegue liberar perdão? Tem a ver com orgulho. A necessidade de estar em evidência. Não é? Em outras palavras aqui eu também já abordei um pouco disso, mas a pessoa precisa brilhar, a pessoa não sabe ser comum, ela precisa se aparecer. Quando a gente percebe também a necessidade de muita comparação, a comparação natural, quem é mais, quem é menos, quem está melhor, quem está pior, quem é superior, quem é inferior, também tem a ver com orgulho, porque são os egos que estão na situação. Sentimento de vingança tem a ver com orgulho, e talvez você fale assim, não pastor, mas vingança, ela é muito pesada, e sim, ela é muito pesada, só que às vezes não se trata de vingança, mas se trata de revanche. Porque a vingança ela é pesada, né? Mas assim, aquela pessoa que fala assim, eu não vou deixar passar barato. Eu tomei uma palavra grossa ali, eu vou mandar uma palavra grossa. É uma vingança, é uma revanche, tem a ver com uma preservação, sim, do orgulho. O próprio egoísmo, muitas vezes, então, nós vamos perceber o egoísmo, então, protagonizando, e tem a ver com o orgulho. Indiferença, o desprezo tem a ver com orgulho. O materialismo tem a ver com orgulho, porque busca, pelo fato de ter algo, se sobrepor aos demais. Esse ter pode ser algo tangível, físico, material, como pode ser algo intangível. Por exemplo, tem gente que quer estudar, tem gente que quer muitos títulos, não porque ela quer servir a causa comum, não porque ela é uma pessoa altruísta, não porque ela quer oferecer apoio a outras pessoas, mas porque ela quer brilhar, ao ter algo mais a oferecer, como vitrine, como rótulo às demais pessoas. Muitas vezes até complexos de inferioridade têm a ver sim com orgulho, porque se trata de orgulhos feridos, porque não podem ser a superioridade que eles queriam ser. A vaidade, ou seja, a prioridade, a preocupação excessiva com a imagem, a autopromoção, aquela pessoa que precisa contar coisas para ficar diferenciada na situação, é orgulho. O gabar-se, o se exaltar, nós estamos cantando aqui hoje em várias músicas sobre exaltar a Deus. Tem pessoas que vivem um culto a si mesmas, em buscar se exaltarem das mais variadas formas. A ostentação de alguma forma, seja ela escancarada ou sutil, velada, a insubmissão, a insubordinação é orgulho, porque as autoridades elas são constituídas por Deus, mas tem pessoas que não conseguem se submeter, porque elas sempre têm um palpite, elas sempre têm uma crítica, elas sempre se acham que elas seriam líderes melhores e por isso elas não se submetem. Às vezes elas não erguem uma placa de dizer eu não me submeto, mas elas criticam a autoridade e a liderança dela o tempo todo, seja fora da igreja, seja dentro da igreja. O tempo todo elas possuem críticas tenazes porque elas não aceitam o fato de que elas precisam servir a alguém que se responsabilizou para trabalhar numa liderança pesada. Elas têm um discurso forte, porque o orgulho delas, de alguma forma, faz a pensar que elas seriam melhores na situação, mas elas não se responsabilizaram para servir na liderança, mas elas criticam duramente quem se candidatou, quem se colocou para servir daquela forma. Insubmissão, insubordinação tem a ver com orgulho, entre todas as outras coisas. Eu falei esses exemplos aqui, irmãos, para a gente ter a facilidade de se enxergar nas situações, porque às vezes você vai falar assim, pastor, eu não sou orgulhoso, mas talvez ao olhar então essas muitas situações você teve a oportunidade de se ver. Abra por sua Bíblia comigo, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 1, nós vamos ler aqui alguns trechos da palavra de Deus, e vamos pensar hoje sobre o que eu vou intitular aqui, sobre a origem do orgulho para o homem. Nós vamos ler aqui alguns trechos de Gênesis 1, acompanhe comigo, farei a leitura aqui na NVI, comecinho da Bíblia, Gênesis 1, lerei dos versículos 26 a 31, acompanhem aí comigo. Isso aqui é o momento da criação, o momento em que Deus vai criar o homem. Gênesis 1 diz assim, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais com alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Irmãos, o que nós vamos ver aqui? Nós vemos que Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós vemos que só o homem, ele foi criado diferenciado assim, nenhum outro animal, nenhum outro feito da criação de Deus foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos aqui que o que Deus faz também? Deus concede ao homem possibilidade e capacidade de domínio. Ou seja, nenhum outro animal foi dado a possibilidade de domínio, de ter domínio sobre os outros, sobre os demais. Nós vemos que Deus abençoa o homem quando ele diz: sejam férteis, encham a terra. O homem é o único ser que está presente em todos os continentes, por toda a extensão da terra, lugares longínquos, inóspitos. Lá o homem está, Deus deu ao homem essa capacidade de adaptação, de estar em todos os lugares. E ele não apenas pode estar lá, como ele pode subjugar nesses lugares do qual ele está. Deus dá o alimento que o homem precisa. Veja, Deus não fala para o homem: olha, se vire aí, como muitos animais na sua existência vão ter que logo desde o início correrem atrás, viverem isso, mas Deus dá ao homem o que ele precisa. E depois de criar tantas coisas, Deus sempre, Gênesis 1 sempre nos traz um refrão: e viu Deus que ficou bom, e Deus viu que ficou bom. Mas aqui ao final, após criar o homem, o texto nos diz: tudo ficou muito bom. E nós vemos aqui então esses destaques aqui. Acompanhe comigo agora em Gênesis 2, nós vamos ler alguns versículos. Acompanhe comigo, versículos 7 a 9, vai nos dizer assim. Esse aqui é um outro relato da criação, uma outra abordagem, e traz outros elementos aqui, dando a maior abordagem para eles, e nós vamos aproveitar também. Versículos 7 a 9. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. E então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para os alimentos. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. Versículos 16 e 17 ainda. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nós vemos aqui que quando Deus forma o homem de forma pessoal. Deus forma as outras coisas por meio do verbo, por meio do falar dele. Mas Deus forma o homem de uma maneira pessoal, totalmente envolvida. Vamos pensar assim, com as suas próprias mãos, de uma maneira muito particular. Deus está envolvido com esse criar. E Deus incumbe o homem desse cuidar do jardim e de cultivar do jardim, de ser o gestor, o administrador desse espaço belo que Deus criou. E Deus deu uma instrução, uma ordem.
não é, ao homem. Veja, Deus não deu um livro grande, extenso, com muitas regras para que o homem obedecesse. Deus deu uma única ordem para que o homem a acatasse. E acompanhe comigo então, capítulo 3, nós vamos ler versículos 1 a 6, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, conhecimento do bem e do mal, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu dele também. Então nós vemos aqui a situação do primeiro pecado acontecendo. E o que nós notamos aqui como destaques, não é? Em meio a essa nossa leitura que nós fizemos aqui. Nós vemos que a mulher e o homem, eles são tentados. E o que é uma tentação? O Gildásio pregou aqui em julho falando sobre as tentações de Jesus, né? As tentações, elas são uma influência, uma tentativa de influenciar para o pecado. Perceba que sofrer a tentação não é pecado, porque é algo que independe de você. Mas ceder, cair na tentação, sofrer a influência da tentação e corresponder àquilo que você foi tentado, isso sim é o pecado. A gente vê aqui a tentação que acontece sobre ser como Deus, ou seja, olhos abertos para conhecer o bem e o mal. Foi essa a tentação que a mulher e o homem sofreram, porque o homem estava ali nas imediações ali quando o discurso ali com a mulher aconteciam. A gente vê que essa situação acontece quando a mulher toma do fruto e dá ao marido que estava ali próximo a ela. E aí nós já começamos a perceber os problemas acontecendo aqui, porque o que era o bem e o mal? Nem a mulher, nem o homem sabiam do que se tratava isso, mas eles toparam ir por esse caminho de desobedecer a Deus diante de algo desconhecido para eles. E nós começamos a identificar aqui os problemas que tem a ver com orgulho, porque começa a acontecer a comparação. Deus, ele tem algo que nós não temos, não é? Homem e mulher certamente passaram por esse tipo de imaginação dentro dessa situação aqui. Nós vemos que eles vão querer ter o que não era deles, o que não cabia a eles, porque Deus deixou tudo à disposição deles, menos uma coisa, menos uma árvore, não é? E eles são então chamados, né, para essa atenção de querer ter o que não cabia a eles. Desperta neles essa ambição egoísta para o que o eu deles então foi instigado a querer ter, e leva eles a pensar que o quê? O que eles já tinham não era suficiente. Você percebe a ironia aqui? Deus falou assim: está tudo diante de vocês, só aquela árvore não. Mas aí num dado momento, é como se eles param e falam assim: tudo que nós já temos aqui não é suficiente, a gente quer aquilo que foi proibido, né? Essa situação que acontece aqui. E nós vemos aqui, dentro do que a leitura nos trouxe aqui, a origem do orgulho acontecendo em 3 questões listadas e apresentadas aqui para a gente. Nós vemos que a árvore parecia agradável ao paladar, ou seja, a gente vê que mulher e homem são atraídos pelo próprio apetite. Ao invés de se apegarem ao dever que eles tinham de obedecer a Deus, porque nós devemos lembrar que naquele momento eles não tinham uma natureza caída. Eles não tinham aquela compulsão que gente sem Deus tem pelo pecado, aquele escravizado pelo pecado, eles não tinham, não é? Então nós vemos que eles são atraídos pelo próprio apetite de
ao invés de cumprir o que era dever deles, o que era chamado para eles, eles buscam agradar a si mesmos, porque pareceu agradável ao paladar. Eles quiseram a revelia de tudo mais, a revelia do pedido, da ordem de Deus. Eles quiseram atender aquilo que parecia agradável a eles mesmos. Olha o orgulho aí, não é? Acontecendo, começando a acontecer. A gente vê o segundo aspecto, atraente aos olhos, ou seja, desejável aos olhos. A gente vê que essa experiência do orgulho, ela vai acontecer no momento em que leva eles a desejar ter o que eles não tinham, não é? Era desejável para eles o discernimento entre o bem e o mal, ou seja, eles terem algo que eles não tinham. Eles precisavam também ter o que alguém tinha. Olha, se Deus tinha aquilo, por que eles não tinham? E o orgulho é bem assim, não é? Se os outros têm, eu também tenho que ter. Como eu não vou ter daquilo também? É esse sentimento que começa a brotar neles de pensar assim, como Deus tem e nós não temos? Por que nós não podemos ter? E nós já vemos esse tipo de atitude que ela é gerada na atitude de querer sair do seu lugar e querer se elevar a um patamar, a uma condição da qual eles não estavam. Então nós vemos esses três motivos muito objetivos de eles estarem atraídos pelo paladar, pelos olhos e por algo que eles não tinham, que era o discernimento. Mas nós vemos e podemos entender que o pacote disso aqui reunido vai ter a ver com o quê? Com uma questão maior, que tem a ver com eles pensarem assim, quer saber? Sou eu quem decide se vou comer ou não. Como assim é Deus que chega e diz que se eu devo comer ou não? Porque é isso que o orgulho faz. O orgulho faz pensar assim, eu estou aqui, eu estou diante dessa possibilidade, eu estou diante da decisão, a decisão ela é minha, e se a decisão ela é minha, se eu estou aqui, se é possível, sou eu que digo se eu posso, se eu não posso, e quer saber? Eu digo que posso sim, e eu vou fazer isso sim. Eu decido comer, eu mando nessa situação. A gente pode meio que construir olhando para essa situação. E com essa atitude a gente vê o homem transitando na direção de se colocar como Deus, de dizer assim, como que assim é Deus que decide o que eu como e o que eu não como? Eu posso decidir também. Ou seja, indiretamente a atitude toda do homem representou assumir o lugar de Deus. Deus, Ele é Deus e Ele diz o que pode ou não comer, mas eu sou homem. E apesar de Deus ter pedido algo para mim, eu posso me tornar um Deus, eu posso me elevar em decidir, ao invés de seguir aquilo que Ele decidiu, aquilo que Ele colocou para que eu obedecesse. E nós vemos então essa atitude comparativa do querer ser igual a Deus, do querer ter o que Deus tinha, ou do querer ter autonomia para decidir, ou do que em outras palavras nós podemos dizer, eu sou um Deus autônomo, independente, absoluto em mim mesmo. E tudo isso implica no que, irmãos? Implica nessa atitude orgulhosa, empoderada em si mesma, a parte, na direção contrária, a parte separada de Deus, indo em direção ao pecado. E nós vemos que o homem, ele segue por esse caminho. E é interessante, irmãos, porque quando nós vemos toda essa construção do que o homem faz aqui, ela é muito crítica, porque segundo o que a tradição bíblica nos relata e nos aponta, tem tudo a ver com que Satanás influenciou o homem ao pecado e segundo o que ele próprio viveu também. Quando nós olhamos Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vamos ver dois textos que foram escritos aos governantes da Babilônia, duas profecias escritas ao governante da Babilônia e foi a outra escrita ao governante de Tiro. Ali está falando sobre a atitude que aqueles reis munidos, cheios de orgulho, haveriam de ter. E a tradição cristã olha para esses textos, lá em Isaías 14, de 12 a 14, e Ezequiel 28, de 12 a 17, em dado momento eles percebem que o texto, possivelmente, para além de falar do rei, do governante da Babilônia e falar do governante de Tiro, está falando indiretamente também sobre a atitude que houve em Satanás quando ele caiu. Mas essas leituras, elas são bem interessantes naquilo que elas trazem, porque seja a ver com Satanás,
dentro do que a tradição entende, ou seja, olhar pela própria postura orgulhosa desses governantes, ela fala totalmente sobre a atitude do orgulho, que é totalmente reprovável para Deus, e que em muitos casos é personificado nesse caso de Gênesis aqui, e que tantas vezes a gente vê acontecer no nosso dia a dia também. Isaías 14, de 12 a 14, ele vai falar sobre um rei que caiu da sua situação, porque, afinal de contas, ele se ensoberbeceu. Ele disse ao seu coração, não é? Ali o texto vai dizer assim, que ele disse, subirei aos céus, ou seja, uma situação de exaltação, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu ficarei em evidência acima de tudo, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, ou seja, eu me destacarei, eu terei glória, eu terei visibilidade, eu terei majestade, subirei mais alto do que as mais altas nuvens, demonstrando que é um sentimento de superioridade, um sentimento de dizer, eu mereço estar lá, e serei como o Altíssimo, ou seja, se colocando à altura de Deus, se fazendo como Deus. Olhando para Ezequiel 28, 12 a 17, a gente vai ver esses aspectos. O texto diz assim para a gente, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Designado por Deus como querubim guardião, estava no lugar de destaque, ou seja, ele já estava lá, não é? Era inculpável em seus caminhos, desde que se achou maldade nele. Ou seja, houve amplo comércio nele, ele se encheu de violência e pecou. E então houve a consequência. Ele foi lançado, humilhado para longe do monte do Senhor, expulso. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. Preste atenção, vai ser duro, hein? Essa concorrência natural. Obrigado aí aos que estão ajudando aí. O texto vai nos dizer que aqui o coração se tornou orgulhoso por meio da sua beleza, ou seja, por meio de algo que era próprio dele, que era realmente belo, ele se tornou orgulhoso. O que ele tinha virou motivo de queda, e a sua sabedoria foi corrompida por causa do seu esplendor, por isso a queda. Tudo isso a gente vê dentro desses escritos, que sobreveio em alguns traços também ao homem, e tudo isso por causa do orgulho. Nós vemos que de uma situação privilegiada e de destaque que se distancia de Deus, na medida em que se assume uma contrariedade a Deus, num caminho oposto, de desobediência, de querer, de assumir um caminho, de se tornar um Deus que não é. E a partir disso se cai, porque afinal de contas, Provérbios vai nos dizer que o orgulho ele precede a queda. E nessas situações do que Gênesis, do que Isaías, do que Ezequiel nos mostra, uma situação de queda, ela foi antecipada por uma situação de orgulho. E é assim que nós vemos que no caso do homem, o homem adquire um coração orgulhoso. Irmãos, eu vou ter que contar com a sua paciência e com a sua atenção aqui, tá? Que graças a Deus está chovendo, amém por isso, e a chuva está forte, bom por isso, gostoso, mas mantenha atenção aqui, nós já estamos caminhando para o fim aqui. Irmãos, olhando para essa origem do orgulho, nós vamos destacar aqui 4 aplicações para a gente rápidas aqui, para a gente nessa noite. Algo que nós precisamos entender e tem a ver comigo e com a sua vida. Irmãos, Deus nos fez especiais e nós não devemos negar isso. Nós não devemos fingir que Deus fez qualquer coisa. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Acho que caiu, né? Algo que você precisa pensar, irmão, é assim, Deus não fez qualquer coisa. Deus não fez simplesmente um ser como os outros animais.
Deus simplesmente deu algumas coisas a você. Nós precisamos entender que Deus, Ele fez você como alguém especial. Ele te fez como um ser mais elevado, mais definido da criação. Você não é um ser qualquer. E Deus, isso que Deus fez no que diz respeito ao homem, isso diz respeito a nós também. Nós não somos qualquer um. Deus foi bondoso para conosco. Deus nos deu as nossas capacidades, nós não devemos negar isso. Deus nos abençoou com possibilidades. Deus deu a nossa história de vida. Alguns ganharam aqui uma vida confortável e diante desse conforto, usufruíram bem dessas oportunidades e fizeram grandes histórias. Outros vieram de situações e contextos difíceis e Deus abriu caminho e possibilidade de superação e superaram, e há mérito, há coisa boa nisso, há um feito nisso, há algo a ser reconhecido nisso, e isso tem tudo a ver com o que Deus faz também. Deus faz grandes coisas, Deus abençoa os homens, Deus te abre caminhos, Deus te dá possibilidades, Deus te dá capacidades, Deus te dá a oportunidade de você ser bom em coisas, de você produzir coisas notáveis, de você se destacar, e tudo isso não é algo errado, não é algo ilegítimo, não é algo que deva ser negligenciado por você, que deva ser descartado, que deva ser rebaixado. Muito pelo contrário, Deus, o que Ele colocou na sua vida, assim como a gente olha lá no Novo Testamento, na parábola dos talentos, Deus nos dá para que a gente renda mais disso, para que a gente oportunize muito mais disso, para que a gente domine sobre essas coisas, para que a gente subjugue essas coisas, para que a gente desenvolva capacidades, para que a gente performe oportunidades, para que a gente cresça em produção, para que a gente faça coisas boas, para que nós alcancemos bons êxitos, e nós não devemos negar isso. Nós não devemos viver um caminho de abrir mão em reconhecer essas coisas, de perceber o que Deus deu de bom ou fez de bom nas nossas vidas e histórias. Não devemos jamais disso, isso é o primeiro ponto. Mas o que nós vamos ver no segunda aplicação aqui, a segunda aplicação nessa noite, é que com tudo o que temos, nós não devemos ser seduzidos ao orgulho por causa disso. Se eu sou muito bom dentro de algo que Deus me permitiu assim, eu não posso olhar para isso e dizer eu sou superior, eu sou melhor, eu brilho mais, eu sou mais especial, eu devo ser tratado melhor, eu devo ter um tapete vermelho para mim, as pessoas devem se curvar a mim, o meu ego é intocável por causa disso. Não, nós não devemos ter uma atitude de querer nos colocar numa situação privilegiada, preferencial, diferenciada, superior, simplesmente pelas coisas que Deus nos deu. Porque se Deus nos deu, Ele nos deu para que a gente brilhe para Ele, para que a gente brilhe para a glória dEle, e a grande bênção nisso, a grande propósito nisso. Deus, Ele criou o homem para que o homem seja um ser produtivo, um ser de feitos, um ser de construção, e a bênção, a glorificação do nome dEle, a exaltação para o nome dEle, e nós devemos estar comprometidos com isso, mas não podemos nos orgulhar por conta disso. Eu não posso olhar para uma capacidade que Deus me deu e me achar melhor por causa disso, e querer ser tratado melhor por causa disso. Eu não devo olhar para a minha história e por causa dela achar que eu tenho mais mérito que as outras pessoas, achar que eu sou melhor, achar que eu sou superior, achar que eu estou na ponta de tudo, que os outros ficaram para trás, achar que eu estou numa situação diferente do que as outras pessoas. Não, porque o que a graça nos faz, nós estudamos muito sobre a graça no mês passado, a graça ela nos nivela. A graça estabelece que todos éramos pecadores separados de Deus e precisávamos de um Salvador. Simples assim. É por isso que nenhum de nós deve ser seduzido pelo orgulho sobre algo que tem, algo que é, algo que pode fazer, algo que Deus permitiu a você realizar. Mas a terceira aplicação que eu trago aqui é que nós não devemos ser seduzidos ou andar seduzidos pelo que não temos. Isso aqui é muito importante para os nossos dias, porque isso vai levar a situações de orgulho, isso vai levar a situações de simplesmente a gente ser insatisfeitos com aquilo que Deus já nos deu. Isso vai nos impedir de glorificar a Deus, de celebrar a Deus, de exaltar a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele nos deu, pelo que Ele nos construiu, pelo que Ele nos possibilitou viver.
Nós não devemos olhar para as coisas que não temos, mas devemos simplesmente agradecer a Deus pelo que Ele já nos deu e permitir suscitar coisas boas daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Mas é perigoso essa situação de ficar observando o que não se tem, porque isso será capcioso para te levar a situações de orgulho, a situações de te fazer cair, a situações de você buscar estar em patamares que você não deve estar. Porque nós devemos viver um caminho de submissão, de se submeter a Deus. O tempo todo nós devemos enxergar esse caminho. E quarta posição aqui, quarta aplicação, nós devemos entender o nosso lugar e posição de forma prática na vida. O que Deus nos deu é bom. O que Deus nos possibilitou é algo especial. O que Deus nos levou a alcançar é algo honrado. E se Ele achar que nós merecemos mais, que está em possibilidade de termos mais, Ele dará. Se nós poderemos fazer mais, Ele nos concederá a porta para aquilo. Mas nós não devemos agarrar a oportunidade de querer buscar a posição, o lugar onde nós não estamos de fato, porque isso poderá gerar ciclos de busca de lugares, de situações que vão nos distanciar de Deus, porque nós vamos querer virar o nosso próprio Deus. Nós vamos querer nos submeter à idolatria de querer protagonizar nossa própria história, nossas próprias decisões, os nossos próprios caminhos. E se você quer se tornar Deus, Deus sairá de cena, porque Deus Ele é único, Deus Ele é exclusivo, Ele não coexiste com outros deuses na sua vida. Eu menciono isso aqui uma vez, lembrando de uma situação em que eu estava aconselhando uma jovem. Estava aconselhando ela estava diante de uma decisão de vida que desobedecia a Deus. E eu falei para ela, eu falei assim, olha, veja, está claro pela Bíblia que essa não é a vontade de Deus. Ela virou para mim e disse assim, pastor, eu sei que a Bíblia diz para eu não fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, olha, eu tenho que mandar nessa situação. Deus precisa sair do trono para eu sentar lá, porque eu tenho que tomar minha decisão. Eu que mando na minha vida, porque afinal de contas, como eu não posso viver, sentir, corresponder a uma vontade de algo que eu quero? Eu tenho que seguir o caminho por aquilo que me atrai. Isso não está para mim, mas me atrai. Se me atrai, eu quero, e eu vou tirar tudo e todos da frente, inclusive Deus, se eu precisar chegar lá. É isso que o orgulho faz, irmãos. O orgulho faz a gente entender que a gente não precisa ser tão fiel, ser tão obediente a Deus, que a gente pode escolher em Deus Ele ser do jeito que a gente quer que Ele seja, simplesmente, e se descomprometer de seguir o bom propósito dEle, o bom objetivo dEle para as nossas vidas. Nós devemos observar esses passos e pensar que para você viver fiel a Deus, você precisa abrir mão do orgulho. Você precisa sim entender que Ele sabe das coisas, Ele tem o caminho para a sua vida, e você precisa se submeter a Ele para viver aquilo que nós temos destacado sempre aqui na nossa caminhada de igreja, de família e de comunidade local, de viver para a glória de Deus. Eu vou terminar aqui contando uma ilustração que, para mim, ela é muito clara do que nós precisamos entender para a nossa vida e caminhada cristã. Eu já contei ela em alguma vez para alguns aqui, eu vou contar de novo, mas eu acho que ela é muito didática para nós. Diz assim, é uma ilustração, é um fato de vida, uma situação. Um dia eu estava navegando na internet e eu vi lá numa divulgação de um mercado de ponta, o mercado vendendo uma garrafa de vinho que custava 24.700 e poucos reais. 24 mil reais, uma garrafa de vinho que não tinha ali 2 litros de vinho, não tinha. Custava 24 mil reais. E eu parei para pensar muito quando eu vi aquela propaganda. Porque eu pensei assim, o que vale ali naquele conjunto ali? É a garrafa? É a garrafa que custa 24 mil? Alguém paga 24 mil numa garrafa? Não. O que vale ali é o quê? É o vinho, não é verdade? Alguém vai lá e compra um conjunto
que tem a ver com a garrafa e com o que está dentro dela, mas paga aquele valor por causa do vinho que está ali dentro. Agora, a garrafa então não tem valor? Claro que tem. Porque alguém que vai vender um vinho de 24 mil reais, ele vai escolher qualquer garrafa para levar aquele vinho? Aquela garrafa tem um valor, na verdade. A pessoa que vai comercializar um vinho desse tamanho, desse preço, a pessoa vai escolher bem a rolha, ela vai escolher bem a garrafa, ela vai elaborar um rótulo da altura do que ela quer propor e ofertar naquele produto. Então a garrafa tem valor, claro que tem. Mas depois que alguém vai naquele mercado, compra aquela garrafa, esvazia aquela garrafa, o vinho vai embora. Aquela garrafa vale alguma coisa? Alguém vai pegar uma garrafa vazia para botar numa estante? Alguém vai encher uma adega cheia de garrafas vazias? Deus, irmãos, Deus nos criou para a expressão da glória dele. A grande dificuldade do homem é entender o quanto a glória de Deus ela é boa, ela é suprema, ela é maravilhosa, ela é sem igual. Mas algo que nós temos que entender é que nós somos só a garrafa. Nós somos a garrafa e nós somos tremendos, intensos, felizes quando nós estamos cheios da presença de Deus. Quando nós estamos plenos da presença, da manifestação e da glória de Deus. Deus não nos criou em qualquer coisa para ser, porque Ele nos criou seres aptos, capazes para domínio, para subjugar, porque em tudo isso Ele queria que nós manifestássemos a glória dEle. Ele nos fez seres magníficos. Eu fico assombrado quando eu vejo gente que tem capacidades físicas e motoras, mas toca instrumentos com os pés. Pessoas que se superam nas suas possibilidades, que vão além, porque elas com esforço, com dedicação, com trabalho, elas podem fazer coisas grandiosas. Deus fez de nós coisas maravilhosas, mas o tudo que somos, Deus não nos fez para que a gente se glorie em nós mesmos, porque não há glória na garrafa vazia. Nós somos os recipientes. Nós somos, sem a glória, sem a presença de Deus, nós perdemos o valor, nós perdemos o significado. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele vive para o pecado. Quanto mais ele vive para o pecado, mais ele se destrói. Eu transitei por um ministério de apoio a moradores de rua por 5 anos. E lá você vê pessoas que se entregaram ao extremo, ao excesso, por completo ao pecado. E você vê que quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele vira um bicho, mais ele vira um animal, mais ele se descaracteriza. Porque ele não foi feito para viver o pecado, ele foi feito para viver a glória. Mas o grande problema é quando o homem ele quer achar que a glória está no fato do que ele tem, do que ele é, do que ele faz, do que ele produz, em achar que tem a ver com ele e não tem a ver com Deus. Deus nos criou para brilhar a glória dele. Semana passada nós falamos disso. Nós precisamos entender a grandeza que se há em viver para a glória de Deus. E pensar orgulho, irmãos, tem a ver com tudo isso. Porque nós não temos motivos para nos orgulharmos. Nós temos motivos para dizer: Pai, use esse invólucro, use esse recipiente para que a tua glória esteja aqui, para que ela se manifeste, para que o mundo veja como o Senhor é especial, como o Senhor é bom, porque o Senhor trouxe coisas lindas para a minha vida, mas coisas que estão aqui para me abençoar e para abençoar outras pessoas também. Assim como eu participo da graça, eu participo da glória, eu vejo como ela é tremenda, como ela me faz feliz em ser aquele que, como o Novo Testamento vai dizer, tem um tesouro em vasos de barro, aquele que é frágil, que é simples, que é insignificante, mas dentro da capacidade que Deus condicionou ele a ser, quando ele se coloca e se oferta para levar a glória de Deus, para demonstrar a glória de Deus, para demonstrar a imagem do Criador em tudo aquilo que ele faz, ele se torna lindo, ele se torna maravilhoso, porque ele mostra uma beleza que não tem a ver com ele, mas mostra a beleza daquilo que está nele. Isso é algo maravilhoso. Nós precisamos entender sobre essa vida ser vivida para a glória de Deus, e para isso nós precisamos arrancar todo tipo de orgulho. Nós precisamos entender que somos especiais, mas nos especiais que somos, fomos feitos para levar algo tão precioso dentro do que Deus já nos deu. Mas Ele sabe o que nos dá. Há tempo de todas as coisas.
Há tempo de se estar em evidência, há tempo de não se estar em evidência. Há tempo de servir, há tempo de estar num lugar mais elevado, há tempo de estar nos bastidores, mas em tudo deve ser para a glória de Deus, e Ele, no seu governo sobre nós, Ele mostra o tempo, a ocasião, a oportunidade, a chance, a porta para tudo isso acontecer. E quando nós estamos comprometidos com isso, a glória dele se manifesta, ela é visível aos homens, ela é maravilhosa, ela é desejável pelos outros, porque é algo do qual todos os homens foram feitos para experimentar. Mas se a gente simplesmente quiser viver para nós mesmos e para o nosso orgulho, a gente vai criar um caminho de destruição para nós e para aqueles que nos assistem. Então, olhando para esse evento de Gênesis, nós precisamos entender que esse momento, ele continua acontecendo nas nossas vidas também. Ele continua a acontecer quando pessoas se veem especiais, que são porque Deus as fez especiais, dentro do que elas são, dentro do que elas têm. Tanto se encantam em querer se achar superiores, em querer achar que o que eles têm é motivo para brilho de si próprio. Não é. E não te falta nada para além daquilo que Deus já te deu também. Então, seja feliz no Senhor, meu irmão. Seja pleno naquilo que Deus já te deu. Tenha satisfação no que Ele já te deu, porque o que Ele te deu é suficiente para você ser feliz. A glória, a presença dEle é algo sem igual. Não está faltando nada para a sua vida. Não está faltando algo para você ser feliz, não. O que você precisa é trazer ao Senhor tudo aquilo que Ele colocou para a sua vida e deixar que Ele te abençoe a brilhar da glória dEle, a mostrar da imagem dEle para o mundo. E quanto mais você fizer isso, mais você será o perfeito recipiente que levará algo tão precioso e mostrará a um mundo carente de luz o quanto Deus é bom, o quanto a glória dEle é especial, o quanto Ele é precioso, mas tem a ver com Ele e jamais conosco mesmo. E quanto mais nós nos dedicarmos a isso, mas Deus estará no centro das nossas vidas, e o orgulho sairá fora, porque os nossos orgulhos, eles precisam ser esmiuçados, eles precisam ser destruídos, porque importa que Ele cresça, e que nós diminuamos, apenas. Vamos orar. Senhor, essa é a Tua palavra, e ela nos traz referência para a nossa vida do hoje, e nós queremos viver para a Tua glória. Às vezes, ó Pai, essa condição da nossa natureza, dessa existência física, quer tanto nos impor a situações de orgulho, a situações de pecado, a situações de nos tornarmos deuses. Quantas vezes, Senhor Deus, a nossa natureza, tentações, influências querem nos tirar do lugar que nós devemos estar, e querem nos colocar onde a gente não pode, não deve estar. Pai, muda, Senhor Deus. Não deixe que o orgulho se faça presente no meio do Teu povo, mas que o Teu Espírito perscrute os nossos corações. Mostre todo o traço de exaltação, de autopromoção, de autovisibilidade, de culto ao ego que cada um de nós possa ter em si mesmos, que nós sejamos trabalhados por Ti. Nós devemos viver para a Tua glória, Senhor Deus. Nós somos plenos, maravilhosos quando levamos aquilo que fomos criados para levar. Nós somos, ó Pai, abençoadíssimos, ó Pai, não quando estamos em destaque em meio a outros, mas quando em meio a outros mostramos a beleza e a perfeição daquilo que a gente foi feito para viver, mostrando o Senhor, ó Pai, o convívio com o Senhor, a pessoalidade com o Senhor, e que o Teu povo compreenda isso, que o povo entenda, Senhor Deus, que a gente foi feito para algo tão nobre, tão notável. Nós não conhecemos o nosso amanhã, nós somos limitados, nós somos parciais, Pai. Quem somos nós, que nós podemos dizer, fazer sobre todas as coisas, mas nós mal conhecemos os nossos dias, do passado, do nosso presente, quanto mais do nosso futuro. Quem somos nós? Somos servos, Pai, somos Teus, fomos criados para a Tua glória. Não permita que a gente seja roubado, Pai, naquilo que fomos criados para ser e para viver. Como cantamos aqui hoje nessa noite, ó Pai, queremos exaltar o Senhor com o nosso viver, e exaltamos o Senhor com as nossas vidas, quando pomos abaixo toda a sorte de orgulho, quando exaltamos o Senhor aqui, como cantamos nessa noite,
cantando que a sua verdade vai sempre reinar, que a tua verdade é a que vigora, que é a que importa, não é a verdade que eu afirmo de mim mesmo, da minha própria boca, do meu próprio eu, da minha própria história, da minha própria trajetória. Importa é o Senhor, pura e simplesmente. Leve todos nós, ó Pai, a nos quebrantarmos diante do Senhor, porque devemos viver para a tua glória, devemos viver para mostrar o Senhor ao mundo. E tira, Pai, do teu povo tudo aquilo que tem a ver com o orgulho que tão presente em tantas vezes está. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos a Ti nessa noite. Opera e abençoe o teu povo. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém.